Capítulo 3. O antídoto radical. Saúde emocional e espiritualidade contemplativa, levando transformação aos lugares mais profundos. Muitos cristãos estão presos. Alguns estão perdidos neste exato momento, tentando encontrar o caminho. Outros estão com receio de se desviar-se, permanecerem presos por muito mais tempo. Não poucos estão perdidos sem o saber. Conectar-se. Uma vez que as pessoas começam sua jornada com Jesus Cristo e se filiam a uma igreja ou comunidade, nossa primeira tarefa é ajudá-las a se conectar a Deus e a crescer espiritualmente. Nossa sincera expectativa é que elas deixem a palavra e o Espírito transformar cada aspecto de sua vida. Nós as ensinamos a frequentar a igreja todas as semanas para adoração, ouvir a palavra e, em algumas tradições, participar da ceia do Senhor. Ter momento de tranquilidade, alguns chamam de devoção, preferivelmente no início do dia. Participar de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical para alimento espiritual, comunhão e estudo da Escritura. Confiar em Deus ao doar financeiramente para sua obra. Permitir que Cristo informe a maneira de se comportar no trabalho, em casa, na escola e em todos os outros relacionamentos. Descobrir e usar seus dons espirituais na igreja e servir em algum lugar, como recepcionista, líder de pequenos grupos ou membro do conselho. Evangelizar contando a sua história, eu era cego e agora vejo, a outras pessoas que não conhecem Jesus e convidá-las para eventos da igreja quando oportuno. Frequentar retiros e conferências, ler livros e ouvir fitas gravadas para continuar crescendo. Todos os passos anteriores são excelentes para iniciar uma jornada com Cristo. Todavia, não são suficientes. Após alguns anos, muitos percebem que padrões comportamentais passados, profundamente arraigados, que os movem para longe de Cristo, permanecem entrincheirados. E o que lhes estamos ensinando simplesmente não é suficiente para combater esses padrões. O que a maioria recebe é uma longa lista do que fazer e do que não fazer, 10 itens a mais para mais culpa. O que é necessário é a injeção de um antídoto em todos os aspectos da vida cristã. O antídoto que vire nossa vida espiritual com o lado certo para cima. Estou falando sobre saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Juntas, essas duas desencadeiam uma revolução em nossa vida, posicionando-nos para que Deus possa nos moldar em homens e mulheres para os quais Ele nos chamou. Entretanto, antes de explicar o que é esse remédio radical e por que ele é exigido, precisamos dar um passo atrás e avaliar por que é tão difícil seguir Jesus hoje. Quais são os ventos tempestuosos internos e externos que nos impedem de nos tornarmos tudo o que Deus pretende? Para melhor discernimento, vou evocar por um instante o livro de Apocalipse, onde temos um quadro real da ventania que nos afasta da transformação profunda. Apocalipse e a besta. Por que o livro de Apocalipse é um livro tão importante para nós hoje? Ele nos traz ensinamentos sobre nossa luta de vida e morte para permanecermos verdadeiramente conectados a Deus e firmes em nossas decisões. Apocalipse, um dos livros mais mal interpretados e mal compreendidos da Bíblia. Explica por que a maioria dos cristãos de hoje é subjugada pela cultura e pelo mundo ao seu redor. Nós subestimamos a intensidade e o poder do diabo.
tanto dentro como fora de nós. A besta ontem. O livro de Apocalipse foi escrito para os cristãos que sofriam terrível perseguição na província da Ásia, Turquia de hoje. Entre 90 depois de Cristo e 95 depois de Cristo, para tornar inteligível sua mensagem, o apóstolo João usou figuras e imagens conhecidas de seus leitores para que eles vissem com clareza o que estava realmente acontecendo. Como observou Richard Buckham, estudioso do Novo Testamento, o livro de Apocalipse retrata o Império Romano como a besta. Para sua grande riqueza e paz, os romanos contavam com vários aspectos da civilização: cultura, economia, educação e exército. A organização romana era fonte de orgulho. Roma proclamava-se a cidade eterna, oferecendo segurança e possibilidades impressionantes riquezas. O mundo todo invejava sua prosperidade e fartura. O apóstolo João escreveu: Toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Apocalipse, capítulo 13, versículos 3 e 4. Como resultado, para muitos cristãos, a fé foi testada. Roma exigia sua lealdade. Se eles não se submetessem à pressão, perderiam empregos, privilégios, reputação, prosperidade duramente conseguida e amigos. Alguns abandonaram a fé por completo, achando que posicionar-se contra a intensa e aparentemente irresistível pressão de Roma era demais para suportar. Outros crentes ainda estavam tentando encontrar o meio termo entre os valores da cultura romana, a besta, e os valores de Cristo, buscando manter um pé no mundo da besta e um pé no mundo de Cristo. Como resultado, simplesmente assimilaram a cultura. Deus, por meio do Apocalipse, deixa claro não ser possível o acordo entre Cristo e a besta. Temos apenas duas escolhas: ou nos acomodamos e permitimos ser absolvidos pela cultura da besta, ou saímos dela. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Dando testemunho fiel do que é verdadeiro, tanto por nossas palavras como por nossa vida. O livro de Apocalipse também quer que compreendamos que por trás da besta está um dragão feroz, de enorme tamanho e impressionante poder. Esse dragão em Apocalipse representa o poder satânico ativo e de grande eficácia. Em outras palavras, Satanás estava usando o Império Romano para isolar as pessoas por todos os meios possíveis de um vivo relacionamento com Jesus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 17. A besta hoje. A mensagem do Apocalipse é que, em toda a história, em todas as partes do mundo, os crentes devem resistir à besta manifestada pela cultura de sua geração e superá-la. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 10. Assim, é essencial vermos claramente como a besta ameaça a igreja e absorve os cristãos dos nossos dias. Como escreveu os Guinness, devido à combinação de capitalismo, tecnologia e comunicações modernas, a mais eficiente civilização de todos os tempos, uma cultura global, foi formada. Essa cultura global é a besta, que ameaça nos engolir nestes dias.
Os valores centrais da besta no século XXI gritam para nós de computadores, outdoors, TV, DVD, música, escola, jornais, revistas e iPods. A besta nos diz: a felicidade está em acumular coisas. Você deve obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido que puder. A segurança está em dinheiro, poder, status e boa saúde. Acima de tudo, você deve buscar todo o prazer, a conveniência e o conforto que puder. Deus é irrelevante para a vida diária. O cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Não existem verdades morais absolutas. O que vale é a verdade para você. Você não é responsável por ninguém, a não ser por você mesmo. Tudo o que existe é a vida na Terra. O peixe dourado que nada no meio do Oceano Pacífico não percebe que está na água. Nós também vivemos desatentos à besta. Como os cristãos do século I, vivemos numa cultura moldada pela besta. Comemos, bebemos, assistimos à TV e aos filmes. Frequentamos escolas, lojas, trabalho, criamos família, ouvimos música e até participamos de igrejas dentro de uma sociedade modelada pela besta. Isso alimenta o fogo da besta dentro de nós. Refiro-me aos temores, à desconfiança, à violência, obstinação, à teimosia e à rebeldia bem no nosso íntimo. O apóstolo Paulo teve a coragem de olhar para a sua própria miséria interior. Ele observou a seguinte a respeito de si mesmo: desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, 21 ao 24. Paulo viu seus próprios monstros indomáveis dentro de si. A massa caótica de energias, as forças aparentemente incontroláveis de sua natureza pecaminosa. O que vemos dentro de nós mesmos? Muitos de nós temos medo até de olhar. Nossa oração mais natural é: meu Pai que está no céu, santificado seja o meu nome, venha o meu reino, seja feita a minha vontade na terra. Temos receio de que a vontade de Deus seja feita, porque não podemos controlar o que Ele fará, quando Ele fará, como Ele fará e qual o resultado que poderá ser. A vontade de Deus requer renúncia e confiança, e isso é algo que não estamos dispostos a oferecer. É de surpreender, então, que nossa principal pergunta seja: o que Jesus pode fazer por mim? Ele pode me tornar mais próspero, bem adaptado e tranquilo? A besta tem mantido a igreja tão cativa que muitos de nós agimos como se Deus trabalhasse para nós, funcionando como se nosso ajudante pessoal quando dele precisamos. Nós, com efeito, usamos Deus, espremendo-o à nossa imagem de como achamos que ele deveria ser. Quando Ele permite o sofrimento em nossa vida, ficamos irados e de mau humor contra Ele. Como Ele se atreve? Sim, o pecado de nossos primeiros pais marca e mancha todos nós. Nossa mente e nossa vontade resistem à luz e preferem as trevas. Quanto mais nos agitamos na sopa do pecado, mais afundamos. A única maneira de sairmos é a salvação que vem do poder fora da confusão na qual nos encontramos. Somente pela intervenção de Deus na pessoa de Jesus, para viver e morrer na cruz em nosso favor,
é possível o nosso resgate de condição indefesa no pecado. Jesus é o Salvador do mundo. Somente uma justiça alienígena, como Martinho Lutero chamou, oferecendo-nos uma atuação perfeita que não é nossa, pode nos salvar. Por essa razão, o Evangelho é verdadeiramente a melhor notícia sobre a face da terra. Desencadeando uma revolução. A salvação é um presente da graça, mas é de admirar, à luz da realidade da besta fora de nós e de nossa pecaminosa interior, que tão poucas pessoas experimentem profunda e contínua transformação em seguir Cristo? Uma pessoa pode crescer emocionalmente saudável sem Cristo. De fato, posso acreditar que existam várias pessoas não cristãs mais amáveis, equilibradas e gentis do que muitos membros de igrejas que conheço, incluindo eu mesmo. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser profundamente comprometida com a espiritualidade contemplativa, até mesmo a ponto de fazer o voto monástico e permanecer emocionalmente alheio e socialmente desajustado. Como pode ser isso? Poucos cristãos comprometidos com a espiritualidade contemplativa integram a isso o trabalho interior da saúde emocional. Ao mesmo tempo, poucas pessoas comprometidas com a saúde emocional acrescentam a isso a espiritualidade contemplativa. Ambas são poderosas ênfases transformadoras de vida, quando empregadas separadamente, mas juntas elas oferecem nada menos que uma revolução espiritual, transformando os lugares ocultos bem debaixo da superfície. Quando a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa estão entrelaçadas na vida individual, no grupo pequeno, na igreja, na universidade ou na comunidade, a vida das pessoas é dramaticamente transformada. São como um antídoto para curar os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, descrita no capítulo 2. Além disso, fornecem meios para vencer decisivamente a besta dentro de nós e em nossa cultura. Definindo a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. A saúde emocional inclui nomear, reconhecer e controlar nossos próprios sentimentos, identificar-se com os outros e ter por eles viva compaixão, iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos, libertar-se de padrões autodestrutivos, estar ciente de como nosso passado impacta nosso presente, desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Respeitar e amar outros sem ter de mudá-los. Pedir o que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara, direta e respeitosamente. Avaliar de modo preciso nossos limites, forças e fraquezas, compartilhando-os abertamente com os outros. Aprender a resolver conflitos de forma madura e negociar soluções que levem em conta as perspectivas dos outros. Distinguir e expressar adequadamente nossa sexualidade e sensualidade. Vivenciar nossas dores e perdas. A espiritualidade contemplativa, por outro lado, tem o foco em práticas clássicas e interesses como despertar e submeter-nos ao amor de Deus em toda e qualquer situação, posicionar-nos para ouvir Deus e lembrar sua presença em tudo o que fazemos,
comunicar-nos intimamente com Deus, permitindo que Ele habite plenamente a profundeza de nosso ser. Praticar o silêncio, a solidão e uma vida de crescente oração. Descansar atentamente na presença de Deus. Compreender nossa vida terrena como uma jornada de transformação na direção de uma união sempre crescente com Deus. Encontrar a verdadeira essência de quem somos em Deus. Amar os outros como resultado de uma vida de amor a Deus. Desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso que nos possibilite estar conscientes do sagrado em tudo na vida. Adaptar práticas históricas de espiritualidade que sejam aplicáveis hoje. Permitir que nossa vida cristã seja moldada pelos ritmos do calendário cristão em vez da cultura. Fazer parte de uma comunidade comprometida que ame apaixonadamente Jesus acima de tudo. A combinação de saúde emocional e espiritualidade contemplativa leva ao que eu creio ser a peça que falta no cristianismo contemporâneo. Juntas, deixam livre o Espírito Santo dentro de nós para que possamos conhecer experimentalmente o poder de uma autêntica vida em Cristo. Unindo as duas. O diagrama a seguir ilustra bem como a contemplação e a saúde emocional são diferentes e, todavia, se sobrepõem. Num sentido muito real, ambas são necessárias para amar a Deus, amar a nós mesmos e amar os outros. Por essa razão, formam um círculo externo em torno do diagrama. Em volta está amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Na vertical está espiritualidade contemplativa. Na horizontal está saúde emocional. O maior dos mandamentos, disse Jesus, é que amemos a Deus, de todo o nosso coração, entendimento, forças e alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. A contemplação tem sido definida de muitas formas ao longo da história. O irmão Lourenço a chama de o puro olhar amoroso que encontra Deus em toda parte. Francisco de Sales a descreve como a amorosa, pura e permanente atenção da mente às coisas de Deus. Por essa razão, a contemplação é a linha vertical que se eleva em direção a Deus e cruza a saúde emocional. Não estamos simplesmente perto de experimentar melhor qualidade de vida por meio da saúde emocional. A consciência e o amor de Deus estão no centro de nossa vida. Estamos, acima de tudo, próximos a Deus, revelado em Cristo. Ao mesmo tempo, a contemplação não é simplesmente o nosso relacionamento com Deus. É, essencialmente, a forma como vemos e tratamos as pessoas e a maneira como vemos a nós mesmos. Nosso relacionamento com Deus e com os outros são dois lados da mesma moeda. Se nossa contemplação ou carinhosa união com Deus não resulta numa carinhosa união com as pessoas, então ela é, como diz 1 João capítulo 4, versículos 7 a 21, de forma tão eloquente e insincera. Além disso, como veremos, ela consiste em ver Deus em toda a vida. Saúde emocional, por outro lado, envolve principalmente amar ao próximo. Somos conectados com o nosso interior, o que torna possível ver e tratar cada indivíduo como digno de respeito, criado à imagem de Deus e não apenas como objeto a ser usado.
Por essa razão, o autoconhecimento, saber o que está acontecendo dentro de nós, é indispensável à saúde emocional e ao amor. De fato, a medida com que amamos e respeitamos a nós mesmos é a medida com a qual seremos capazes de amar e respeitar os outros. Ao mesmo tempo, a saúde emocional não diz respeito apenas a nós mesmos e aos nossos relacionamentos, mas impacta nossa imagem de Deus, tornando-nos capazes de ouvir sua voz e discernir sua vontade. Os três dons da integração. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa oferecem três dons principais. Cada um deles nos possibilita participar do enorme poder transformador de Jesus Cristo hoje. São eles: o dom de desacelerar, o dom de se firmar no amor de Deus e o dom de se libertar das ilusões. O dom de desacelerar. Quase todo mundo está ocupado. Seja um adolescente ou um cidadão adulto, seja uma dona de casa com filhos pequenos ou um diretor de empresa, seja um professor ou um estudante, rico ou pobre, cristão ou não. Vivemos com a agenda cheio, tensos, nervosos, preocupados, cansados e famintos por tempo. Outros não estão ocupados, mas entediados, ignorando a presença de Deus e os dons ao nosso redor. Claro, fomos gerados para sermos desse jeito. O ativismo é o que melhor explica como os evangélicos chegaram a dominar o mundo de língua inglesa de 1850 a 1900. Trabalhar intensamente para Deus, a tempo e fora do tempo, era esperado dos membros da Igreja. Charles Spurgeon, uma das maiores personalidades evangélicas da história da Igreja, resumiu nosso compromisso com o ativismo num discurso que deu treinamento para o ministério aos futuros líderes. Irmãos, façam algo, façam algo, façam algo. Enquanto as comissões gastam tempo com resoluções, façam algo. Nossa maior fraqueza flui de nossa força principal. Distinguimo-nos em conduzir pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus e em mobilizar a Igreja a sair e fazer discípulos de todas as nações. Mas devido a essa excelência, quase sempre não prestamos atenção a Deus. Somos ativos demais para um tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, juntas, são poderosas o suficiente para nos desacelerar. Mas a questão não é simplesmente desacelerar. Você pode estar desacelerando, mas a verdadeira questão é: você está prestando atenção a Deus? A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa nos chama à reflexão, para que possamos ouvir Deus e nós mesmos. Vamos dar uma olhada para qual dos lados funciona. Espiritualidade contemplativa. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42.
Maria e Marta representam duas abordagens da vida cristã. Marta está ativamente servindo a Jesus, mas está ausente de Jesus. Ela está ocupada com o fazer da vida. Sua vida, neste momento, está cheia de tarefas e obrigações. É uma vida fragmentada, sob pressão e cheia de distrações. Seus deveres se desconectaram do seu amor a Jesus. O problema de Marta vai além de sua ocupação. Sua vida está fora de centro e dividida. Desconfio que, se Marta tivesse de se sentar aos pés de Jesus, ainda estaria distraída com tudo em sua mente. Sua pessoa interior é sensível, irritável e ansiosa. Um dos sinais mais óbvios de sua vida estar com defeito é que ela chega a dizer a Deus o que fazer. Maria, por outro lado, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o. Ela está com Jesus, desfrutando intimidade com ele, amando-o, atenta, aberta, tranquila, experimentando prazer em sua presença. Ela está envolvida no que chamaremos de vida contemplativa. Maria não está tentando controlar Deus. Sua vida tem um centro de gravidade: Jesus. Desconfio que, se Maria tivesse de ajudar nas muitas tarefas domésticas, não estaria preocupada ou angustiada. Por quê? Sua pessoa interior se desacelerou o suficiente para focar Jesus e centrar sua vida nele. Quando me tornei cristão, apaixonei-me por Jesus. Eu apreciava o tempo sozinho com ele, lendo a Bíblia e orando. Todavia, quase imediatamente houve um desequilíbrio entre um círculo de atividades de minha vida, ou seja, fazer, e o círculo contemplativo, ou seja, estar com Jesus. Tal como todos ao meu redor, também lutei com o desejo de mais tempo com Deus, mas simplesmente havia coisas demais a fazer. Veja a seguinte ilustração: contemplação, estar com Deus, atividade, ligados à sua vida, e uma seta retorcida. A seta retorcida abaixo de sua vida ilustra o resultado do desequilíbrio de duas pontas, contemplação e atividades. Eu me sentia frequentemente fora do centro. Os líderes da igreja logo me ensinaram sobre a importância do momento a sós com Deus ou das devoções para nutrir meu relacionamento pessoal com Cristo. Simplesmente não foi suficiente. A mensagem de ativismo dentro da minha tradição evangélica abafou qualquer ênfase sobre contemplação. Em cada geração, cristãos escreveram sobre o equilíbrio de Marta e Maria em nossa vida. Todos eles anunciam o mesmo tema. A vida ativa no mundo para Deus somente pode fluir de maneira adequada de uma vida com Deus. Deus tem uma combinação singular de atividade e contemplação para cada um de nós. Veja essa nova ilustração: contemplação, estar com Deus, atividade, iguais, sua vida e uma seta alinhada. Quando adquirimos a habilidade de integrar atividade com contemplação, descobrimos que a seta de nossa vida tem uma beleza, uma harmonia e uma claridade que torna o fazer na vida direto, sincero e prazeroso. Se precisamos parar e estar com Deus, é para que possamos criar uma contínua e cômoda familiaridade com a presença de Deus o tempo todo, trabalhando, nos divertindo, cozinhando, removendo lixo, dirigindo, visitando amigos, bem como durante a adoração, a oração, o estudo da Bíblia. Isso requer que desaceleremos e prestemos atenção.
Nossa meta é amar a Deus com todo o nosso ser, estar consistentemente consciente de Deus em nossa vida diária. Estejamos nós parados como Maria, sentados aos pés de Jesus ou ativos como Marta, cuidando das tarefas do dia. Sabemos que encontramos nosso equilíbrio quando estamos tão profundamente arraigados em Deus que nossa atividade é marcada pela tranquila, alegre e rica qualidade de nossa contemplação. Claro, Deus fez cada um de nós diferente. De quanto tempo precisamos para estar a sós com Deus, a fim de que a vida de Cristo flua de nós? A sua combinação de atividades e contemplação será diferente da minha. Deus produziu de uma forma única cada uma de nossas personalidades, temperamentos, situações de vida, paixões e chamados. Outra forma de descobrir quanto precisamos desacelerar é pensar no quanto estamos atentos a Deus durante nossas atividades. Deus fala a cada um de nós todos os dias, não só pela Escritura e pela criação, mas através de sonhos, silêncio, engarrafamento de trânsito, trabalhos entediantes, interrupções, conflitos, perdas de emprego, rompimento de relacionamentos, sucessos, fracassos e traições. Jesus descreveu isso como sua semeadura. Nosso problema é que muitas dessas sementes são arrebatadas ou morrem prematuramente devido às pressões externas ou devido à nossa absorção por outros interesses e preocupações. Veja Marcos capítulo 4, versículo 1 até o 20. Muitas dessas sementes são perdidas porque não prestamos atenção. Quando eu tenho suficiente tempo de desaceleração sozinho, descubro que minha atividade é marcada por uma profunda e carinhosa comunhão com Deus. Então a vida de Cristo, na maioria das vezes, flui de mim para outras pessoas. Você deve estar realmente querendo saber como desacelerar para prestar atenção a Deus continuamente. Fique comigo. A resposta se revelará aos poucos nos capítulos a seguir. Por enquanto, continuaremos com nosso tema atual: saúde emocional. O ritmo de minha vida desacelerou consideravelmente 11 anos atrás, quando comecei minha jornada na saúde emocional. Leva tempo, muito tempo, para sentir, sofrer, ouvir, refletir, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e em nós, para viver e não simplesmente existir, e para aprender a amar. Resolver, refletir e crescer na saúde emocional ajudou-me a compreender 1 Coríntios capítulo 13, pela primeira vez. O objetivo da vida cristã é o amor. O apóstolo Paulo diz que podemos fazer grandes milagres, ter grande fé e sacrificar tudo o que temos e ainda assim permanecermos espiritualmente como bebês. Ou talvez nem sequer sermos cristãos. Afinal, o verdadeiro fruto, ele argumenta, é marcado por amor sobrenatural agindo em nós e através de nós. Veja 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 até o 13. Compreender isso exigiu uma mudança radical em minhas prioridades. 3 coisas passaram para o primeiro plano. Lar. Tive de me esforçar para arranjar tempo para amar Gary e cada uma de nossas 4 filhas. Amar Jesus pelo investimento em nosso casamento e na criação das filhas me fez desacelerar de forma considerável. Por exemplo, parei de me esquivar do jogo de futebol de minhas filhas ou dos jogos de tabuleiro em família. Meus objetivos e expectativas em relação ao trabalho diminuíram,
Meus objetivos e expectativas em relação ao tempo para cultivar o relacionamento com Gary e nossas 4 filhas decolaram. Não há como ignorar a importância do tempo em família para um casamento de alta qualidade. Trabalho. Precisei também encontrar tempo para ouvir e estar presente junto à minha equipe e outros a meu redor. Para isso, tive de parar de marcar muitos compromissos e reuniões em poucos espaços de tempo. Nosso discernimento como equipe e modo de tomarmos decisões também começaram a mudar. Nós desaceleramos bastante, pelo menos mais do que antes, para fazer uma pausa e ficar tranquilos o suficiente para reconhecer o cronograma e a voz de Deus muito melhor do que em nossos primeiros anos. Eu, como Abraão, havia gerado muitos Ismaéis em minha tentativa de ajudar o plano de Deus a avançar com mais eficiência. Veja Gênesis, capítulo 16, versículo 1 até o 3. Finalmente tomamos a decisão de que compromissos e iniciativas que causassem um frenesi de atividades, impedindo-nos de prestar atenção a Deus, a nós mesmos e a outros, seriam rejeitados. Isso passou a integrar o nosso discernimento quanto ao tempo oportuno de Deus para novas iniciativas. Além de meus momentos de leitura da Bíblia, eu precisava de tempo para prestar atenção ao que estava acontecendo dentro de mim a cada dia para que pudesse levar aquilo a Deus também. Em vez de me manter ocupado para evitar dores e decepções, eu precisava de espaço para explorar meus sentimentos e combater a raiva, a vergonha, a amargura, o sofrimento, o ciúme, o medo ou a opressão, de uma forma sincera e contemplativa perante Deus. Comecei a registrar o que eu sentia enquanto interagia com pessoas e circunstâncias durante o dia. No começo, meus músculos do sentimento estavam tão fracos que eu tinha dificuldade em distinguir raiva, tristeza e medo, ou às vezes não sentia nada. Com o passar do tempo, no entanto, aumentou minha percepção do que estava acontecendo internamente, e isso foi integrado ao discernimento da vontade de Deus. Finalmente, comecei a prestar atenção ao dom de limites que Deus me deu. Limites relacionados à personalidade, temperamento e combinação de dons, além de aptidão física, emocional e espiritual. Isso abriu para mim um novo mundo de entrega e confiança em Deus, em meio a obstáculos e desafios. Numa cultura tão frenética e desatenta quanto a nossa, um cristão desacelerando que seja uma presença contemplativa a Deus e a outros é um dom extraordinário. O dom de se firmar no amor de Deus. O cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós, a ponto de morrer numa cruz por nós para que pudéssemos nos tornar seus amigos. O Deus inexaurível nos ama tanto que sempre que voltamos para Ele, depois de nos desviarmos do seu amor por nós, o céu todo rompe em tonitruante celebração. Veja Lucas capítulo 15, versículo 7. Muitos de nós cremos nisso intelectualmente. Essa é a mensagem da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Experimentar esse amor infinito em nosso coração, entretanto, é outro assunto. Saúde emocional. As vozes sinistras do mundo e do nosso passado são poderosas. Elas repetem as profundas crenças negativas que aprendemos em nossa família e cultura. Eu sou um erro. Eu sou um fardo. Eu sou estúpido. Eu sou inútil. Não posso cometer erros. Preciso ser aprovado por certas pessoas para me sentir bem. Não tenho direito de sentir alegria e prazer.
Não tenho direito de me expressar e dizer o que penso e sinto. Não tenho direito de sentir. Sou avaliado com base em minha inteligência, saúde e que faço, não pelo que sou. É impressionante como tantos seguidores de Jesus, profundamente comprometidos, podem afirmar que as declarações anteriores enunciam como eles verdadeiramente se sentem. Tal como o filho pródigo, eles estão contentes em se relacionar com Deus como servos assalariados em vez de desfrutar todos os privilégios de filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Veja Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 21. De modo único, a saúde emocional nos posiciona para contemplarmos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Somente um pequeno vislumbre é suficiente para nos firmar em nossa verdadeira identidade e mostrar que somos profundamente amados por Deus. Por causa disso, podemos ter uma autocompreensão nova e mais bíblica. Tenho a mim mesmo em consideração, apesar de minhas imperfeições e limites. Sou digno de declarar o poder que me foi dado por Deus no mundo. Tenho o direito de existir. Tenho minha própria identidade concedida por Deus e que é distinta e único. Mereço ser valorizado e receber atenção. Tenho direito à alegria e ao prazer. Tenho direito de cometer erros e de não ser perfeito. A saúde emocional me firma poderosamente no amor de Deus ao confirmar que sou merecedor de ternura. Mereço estar vivo e ser amado. Mesmo quando sou brutalmente honesto a respeito do bom, do mal e do feio sobre a superfície do meu iceberg. Conheço muitas pessoas que receiam sentir. Elas temem uma torrente de pensamentos negativos dentro de si. Temem que a raiva, o ódio, a amargura, a tristeza ou a insegurança irrompam. Talvez isso seja verdade, mas um dos efeitos surpreendentes da jornada da saúde emocional é uma nova descoberta da misericórdia de Deus no Evangelho. Não somente Deus não nos rejeita e nos pune por sermos honestos e transparentes a respeito de todo o nosso ego, mas Ele de fato nos aceita e nos ama onde estamos. Estamos firmados no amor de Deus quando Ele nos dá permissão para expressar tanto o que é mal quanto o que é bom e cuida de nós de uma forma apropriada. O discipulado emocionalmente saudável confirma que não sou uma máquina que simplesmente faz as coisas para Deus, mas um ser humano que precisa de cuidado e descanso. A saúde emocional me conecta ao amor de Deus, mostrando-me que, quando expresso meu verdadeiro ego e me torno minha pessoa única em Cristo, eu não morro. E também me ensina a receber o amor de Deus através do amor e do contato humano. Os muros de defesa por mim construídos para manter outras pessoas afastadas começam a ruir. De fato, aprender as habilidades da saúde emocional tem sido uma das formas de experimentar a glória de Deus em meu casamento com Gary. Também tenho experimentado um nível de ágape, de amor incondicional com outros, que tem sido nada menos que um gostinho do céu. Espiritualidade contemplativa. A tradição e as disciplinas contemplativas se unem às ancoragens da saúde emocional, ao prover meios para nos manter alerta e conscientes do amor de Deus o dia todo. A espiritualidade contemplativa nos move para um relacionamento mais maduro com Deus. Progredimos da atitude me dá, me dá, me dá de uma criancinha para uma forma mais madura de se relacionar, em que nos deleitamos em estar com Deus como nosso Abba Pai.
Veja Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17. A evolução do processo pode ser descrita da seguinte forma: falar para Deus. Isso é simplesmente imitar o que nossos pais ou nossas autoridades nos disseram para orar. Por exemplo, abençoa-me, Senhor, em relação a estes teus dons, que estamos prestes a receber por Cristo, nosso Senhor. Amém. Falar com Deus. Ficamos mais à vontade encontrando nossas próprias palavras para falar a Deus do que as orações já prontas de nossa infância. Por exemplo, dá-me, dá-me, dá-me mais, ó Deus. Ouvir Deus. Neste ponto, começamos a ouvir Deus e temos um relacionamento de mão dupla com Ele. Estar com Deus. Finalmente, nós simplesmente desfrutamos da presença de Deus que nos ama. Isso é muito mais importante do que uma atividade especial que possamos fazer com Ele. Sua presença torna gratificante a vida toda. As práticas da espiritualidade contemplativa: silêncio, solidão, ofício divino, meditação na Escritura, oração, descanso semanal, nos capacitam a nos sintonizar com a consciência do amor inexaurível de Deus por nós. Elas nos ajudam a parar. Essas práticas devocionais são momentos de centralizar em Deus para que possamos estar atentos à Sua presença em tempos de plena atividade durante o dia. A prática do sábado, de verdadeiramente parar um dia por semana para descansar, para deleitar-se na criação de Deus e cuidar de mim mesmo, firma-me na prática de estar e não somente fazer todos os 7 dias. Veja capítulo 8. Parar com Deus em intervalos repetidos durante cada dia, o ofício divino, também fornece o ritmo para me possibilitar comunicação com Ele durante o dia todo. Também no capítulo 8. Madre Teresa de Calcutá exigia que suas missionárias da caridade passassem períodos de 1 hora por dia em oração para manter seu amor pelos agonizantes. São Francisco de Assis deixou os mosteiros e saiu pelas ruas para proclamar Cristo, mas periodicamente deixava as cidades para estar a sós com Deus, durante dias e às vezes semanas. Pode ser que não sejamos chamados para ser monges, mas podemos aprender muitas coisas com eles quando procuramos seguir a Cristo no século XXI. Todos nós temos, eu acredito, um ser solitário, um monge dentro de nós. Essa é a parte de nós que precisa de um tempo sozinho, rico e criativo com nós mesmos e com Deus. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa permite que o círculo contemplativo de nossa vida cresça mais e equilibre a quantidade de atividade na qual estamos envolvidos. Esse ajuste tem a capacidade de nos levar para uma incrível transformação com o amor de Deus em cada dia. Quando nos firmamos no inexaurível amor de Deus, temos o precioso fruto da cura de sua imagem em nós. Infelizmente, alguns de nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um relojeiro. Vivemos como se Deus tivesse criado o mundo e o colocado em movimento, mas não tendo mais qualquer envolvimento direto e imediato com a criação. Então, por que orar? Outros se relacionam com Deus como se Ele fosse uma divindade irada, sempre frustrada conosco. Vocês não são bons o suficiente. Vocês estão distantes do que precisam estar. Como posso estar feliz com vocês quando não estão fazendo tudo o que eu quero? Para outros, ainda Deus é exigente e anti-humano.
fazendo o que ele quer às nossas custas. Somos como peões num jogo de xadrez, e Deus está fazendo todos os movimentos. Novamente, por que orar? A Escritura revela nosso Pai Celestial como alguém que procura o nosso bem em toda e qualquer situação. Ele procura nos transformar em crianças adultas. Jesus mesmo disse: Já não vos chamo servo, mas os chamo de amigos. João capítulo 15, versículo 15. Brennan Manning resumem bem o nosso que ocorre quando nos firmamos regularmente no amor de Deus. Sempre é verdade, até certo ponto, que fazemos nossas imagens de Deus. É mais verdade ainda que nossa imagem de Deus nos faz. Acabamos nos tornando como o Deus que imaginamos. Um dos mais belos frutos de conhecer o Deus de Jesus é uma atitude compassiva para com nós mesmos. É por isso que a Escritura dá tanta importância a conhecer Deus. Curar nossa imagem de Deus cura nossa própria imagem. Não há, talvez, nada mais prazeroso e restaurador do que estar fascinado por alguém, especialmente se esse alguém é um Deus que nos ama com um amor inesgotável e sem restrições. Por essa razão, Bernardo de Claraval referiu-se a Jesus como mel para a boca, música para os ouvidos e alegria para o coração. O dom de se libertar das ilusões. O mundo está cheio de ilusões e pretextos. Convencemo-nos de que não podemos viver sem certos prazeres materiais, realizações e relacionamentos. Ficamos amarrados ou viciados, para usar uma palavra atual. Prendemos nossa vontade à crença de que algo menos que Deus pode nos satisfazer. Pensamos que se apenas atingirmos aquela grande meta, então realmente nos sentiremos contentes e bem com nós mesmos. Teremos terminado e estaremos aptos para descansar. Mas aos poucos, descobrimos que o acúmulo de coisas, roupas, novos brinquedos eletrônicos, casas, carros, não nos proporciona mais a emoção do início. A grande sensação desaparece, e assim nos convencemos de que precisamos de mais. Somos seduzidos pelos falsos deuses do status, da atenção e da fama. Tornamo-nos cativos da ilusão de que, se apenas conseguirmos um pouco mais de palavras, de elogios de pessoas um pouco mais importantes, será suficiente. A espiritualidade contemplativa e a saúde emocional nos dão a perspectiva dos limites de todos os prazeres materiais, relacionamentos e realizações. Elas nos firmam cada dia na realidade, em Deus, dando-nos a perspectiva adequada para que o amplo poder da besta não nos esmague. No final do século III, nos desertos do Egito, norte da África, houve um fenômeno extraordinário. Cristãos, homens e mulheres, começaram a fugir das cidades e aldeias do delta do Nilo para buscar Deus no deserto. Eles compreenderam que havia tanto mundo na igreja que tinham de buscar Deus de uma forma radical, mudando-se para o deserto. Esses habitantes do deserto ficaram conhecidos como os primeiros cristãos eremitas. Pouco depois, eles se organizaram em comunidades monásticas. Eles viam o mundo como o naufrágio de um navio em que cada homem individualmente tinha de nadar para salvar a vida. Eram homens que criam para continuar a deriva, aceitando passivamente os dogmas e valores do que eles conheciam como sociedade. Era pura e simplesmente um desastre.
Eles sabiam que eram impotentes para fazer qualquer bem para os outros, enquanto se debatiam nos destroços. Mas uma vez com os pés apoiados em terreno firme, as coisas eram diferentes. Então eles não apenas teriam o poder, mas até mesmo obrigação de arrastar o mundo todo para a segurança, que já estariam experimentando. O chamado da espiritualidade emocionalmente saudável é um chamado para uma vida radical e contracultural. É um convite à intencionalidade, ao ritmo e à expectativa de uma vida transformada pelo Cristo ressurreto, com o poder de enxergar além das ilusões e dos pretextos do nosso mundo. Saúde emocional. Eu me liberto para viver na verdade. Eu paro de fingir para mim mesmo, os outros e Deus sobre o que verdadeiramente está acontecendo dentro de mim. Eu me liberto ao escolher viver a vida especial que Deus me concedeu. Não vivo mais a mentira da vida ou da jornada de outra pessoa. Eu me liberto ao reconhecer meu quebrantamento e minhas vulnerabilidades em vez de tentar encobri-los. Eu redescubro a misericórdia e a graça de Deus. Eu me liberto da necessidade de me prender a realizações, coisas ou aprovação das pessoas para me sentir bem. Eu experimento o dom de ser filho do Abba Pai. Eu me liberto dos padrões de minha família e cultura que moldam negativamente como devo me relacionar e viver hoje. Eu me liberto da ilusão de que existe algo mais valioso e mais bonito do que o dom de amar e ser amado. Espiritualidade contemplativa. A espiritualidade contemplativa, além de aprofundar todas essas verdades em nossa vida, acrescenta algumas outras. Eu me liberto num novo nível, de camadas do meu falso ego que estou tirando para que o meu verdadeiro ego em Cristo possa emergir. Eu me liberto ao me dar conta de que as coisas não são como parecem ser. Os ídolos em minha vida são quebrados quando a ilusão do que eles prometem é exposta. Tenho perspectiva em minha vida em Cristo, sobre e contra o sucesso como definido pelo mundo. Eu me liberto da ilusão de que vou viver para sempre. A espiritualidade contemplativa coloca perante mim cada dia a brevidade da minha vida terrena, bem como a realidade da eternidade. Eu me liberto dos desejos egoístas que sistematicamente me afastam de Deus para fazer a minha própria vontade, não a dele. Permita-me ilustrar como as ferramentas tanto da saúde emocional como da espiritualidade contemplativa são essenciais para verdadeiramente nos libertar de nossas ilusões. Trabalhei durante anos na história de minha família e em seu impacto sobre meus relacionamentos atuais. Enquanto estava num programa avançado sobre casamento e família, minha classe recebeu a incumbência de entrevistar todo integrante vivo de nossas famílias. Tivemos de montar o quebra-cabeça de nossas famílias, revelar segredos e nos compreender melhor no contexto familiar. Deus usou essa experiência de uma forma maravilhosa em minha vida, para me tornar consciente de vários padrões de gerações que impactaram negativamente o meu relacionamento com Gary, nossas filhas, meus colaboradores na New Life Fellowship e comigo mesmo. Pelo poder do Espírito Santo, consegui fazer mudanças específicas para Cristo. 2 anos depois, durante um prolongado tempo de silêncio e solidão, um dos dons da espiritualidade contemplativa, percebi fome por Deus nascendo dentro de mim. Vi-me com fome e gritando para Deus. Praguejei contra ele. Chamei-o de mentiroso. O seu jugo não é leve e nem suave, gritei. Não se preocupe, eu estava sozinho. Eu queria saber de onde vinha aquilo.
Aquilo me levou a semanas de meditação e reflexão sobre o convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Com o passar do tempo, me dei conta de que sobre meus incontáveis sermões sobre a graça e o amor de Deus, eu percebia Deus como um perfeccionista, uma espécie de capataz. Mas era realmente ele? Ou era um passado para o qual eu não estava disposto a olhar? Vim a perceber durante esse tempo de solidão que o Deus a quem eu estava servindo refletia mais meus pais terrenos que o Deus da Escritura. Não era suficiente. Era como eu quase sempre me sentia na família onde cresci. Quase inconscientemente, eu tinha transferido aquilo para o meu Pai Celestial, como se ele me dissesse: Nunca é o bastante, Pete. Nunca eu havia feito aquela associação. Fiquei impressionado. A ideia é simples. Existem poderosos avanços espirituais que podem acontecer bem abaixo da superfície do nosso iceberg, quando as riquezas tanto da espiritualidade contemplativa como da saúde emocional são reunidas. Testemunhei esse fato continuamente em minha própria vida e na vida de inúmeras outras pessoas. Juntas, a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa são como uma espécie de fornalha onde o amor de Deus queima o que é falso e irreal, e onde a força desse amor ardente e purificador nos liberta para vivermos a verdade de Jesus. Davi, um modelo de saúde emocional e integração contemplativa. Os exercícios da espiritualidade contemplativa fornecem um recipiente, um delimitador, para que Jesus continue como o princípio, o meio e o fim de nossa vida. Dessa forma, os exercícios de saúde emocional nos levam ao narcisismo em si mesmado. Eles nos levam a Cristo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um bonito modelo para nós, integrando uma plena vida emocional com uma profunda vida contemplativa com Deus ao escrever. Ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo. Meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Mas eu invocarei ao Deus e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Salmos capítulo 55, 1, 2, 4, 5, 16 e 17. Convido você no capítulo seguinte a vir comigo numa empolgante jornada nas 8 trilhas da espiritualidade emocionalmente saudável. Vamos começar com o essencial primeiro passo: conhecer a si mesmo para que você possa conhecer Deus. Tire um tempinho agora para orar. Ó Senhor, desacelera-me para que eu possa prestar atenção a Ti durante este dia, para que eu possa Te encontrar até mesmo ao ler estas páginas. É seguro andar contigo, mesmo quando eu não estou me sentindo dessa forma. Tu és um lugar seguro. Firma-me a Ti hoje, ó Senhor, em meio às tempestades e provações da vida. Liberta-me de todos os pensamentos e ideias a teu respeito que não sejam verdadeiros. Desencadeie uma revolução espiritual em meu interior, Senhor Jesus. Torna-me verdadeiramente livre, ó Senhor, para que eu possa ser uma bênção para todos ao meu redor.
Em nome de Jesus. Amém.